Meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir a Viver. E neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre Dividend Yield. É um indicador fundamentalista bastante importante para você, investidor, principalmente se você busca renda passiva e aposentadoria, liberdade, o que seja com proventos, ou seja, com dividendos e juros sobre capital próprio pingando na sua conta regularmente. Quando você começa a investir, você se depara com indicadores fundamentalistas, o que pode até te deixar bastante confuso. Mas indicadores fundamentalistas nada mais são do que uma continha que nos retorna um valor que é comparável entre empresas. Então a gente consegue perceber se determinada empresa está mais interessante que outra para a aquisição da ação. E os três principais indicadores fundamentalistas são o PL, o preço sobre valor patrimonial e o dividend yield. É claro que existem muitos outros, mas é bom a gente começar pelo básico do que querer abraçar o mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre o dividend yield. O dividend yield é o indicador fundamentalista que a gente usa para ver a questão dos dividendos, dos proventos, dos juros sobre capital próprio. Ou seja, quando a gente quer falar de renda passiva, quando a gente quer falar de dinheiro pingando na conta, dinheiro de verdade que a gente vai poder usar para comprar outras ações ou para usar mesmo, a gente precisa se atentar muito ao dividend yield. Então, se você encontrar um investidor que ele tem essa filosofia do dividendo, a palavra que não vai sair da boca desse investidor é dividend yield. Então, é por isso que você precisa entender muito bem e aprender muito bem como usar, como compreender e, enfim, você precisa ser profundo em dividend yield, você precisa entender bastante. O que é o dividend yield? Ele é uma conta, é uma fração. O que ele divide? Ele divide os proventos por ação dividido pela cotação da ação. Então vamos supor que os proventos líquidos, ou seja, já livre de imposto de uma determinada ação, foi de R$2 num determinado ano. Se você olha lá, a cotação da ação está R$20, quer dizer que o dividend yield é de 10% naquele momento. Porque se você pegar 2 e dividir por 20, vai dar 0,1, que é 10%. Então você pode fazer isso para todas as empresas da bolsa. Se a empresa lucrou R$3, distribuiu R$1,50 e as suas ações estão sendo negociadas a R$30. Ou seja, se ela está com R$1,50 de dividendo e o seu preço, a sua cotação é de R$30, quer dizer que o seu dividend yield é de 5%. Porque se a gente pegar 1,5 e dividir por 30, vai dar 0,05, se eu não errei a conta. Então, você pode fazer isso para diversas empresas e com isso você vai ter o dividend yield dessa empresa. Se você ler a literatura de investimentos, se você ler Joel Greenblatt, por exemplo, dos Estados Unidos, ou Décio Bazin, no Brasil, ou até você ouvir os ensinamentos do Luiz Barsi, você vai se deparar bastante com uma métrica dos 6%, que diz o seguinte: aceite comprar empresas até que o seu dividend yield seja de no mínimo 6%. Porque, pensa, como a gente fala de uma fração, como o dividend yield é uma fração, se o preço sobe, a fração dividend yield diminui. Então, quanto mais cara uma ação estiver, menor vai ser o seu dividend yield. E quanto mais barata uma ação estiver, maior vai ser o dividend yield e, por consequência, maior o seu retorno, maior a sua renda passiva. Então, por isso que é bastante importante você estabelecer métricas. Então, eu uso muito essa questão dos 6%. É claro que a gente, como tudo na vida, como tudo nos investimentos, a gente não pode bater o pé e falar assim, não, só compro se tiver com um dividend yield de 6%. Mas é uma métrica bastante importante e que você só deveria não utilizá-la ou ultrapassá-la se você tiver uma excelente justificativa. Caso contrário, estabeleça que o seu preço teto vai ser um dividend yield de no máximo 6%. Isso já vai te impedir de comprar ações caras. E quando você não compra ações caras, você já tem uma chance muito maior de ter bons retornos dos seus investimentos. Então, existem algumas coisas bastante importantes para a gente falar sobre dividend yield para não cometer erros. Bom, como eu disse, a empresa ela distribui proventos na forma de dividendo e juros sobre capital próprio. Só que o juros sobre capital próprio ele é tributado. Se a gente fizer a conta antes da tributação, a gente vai estar chegando a um dividend yield maior do que o real. Então,
primeiro tire todos os impostos, veja o que realmente caiu na conta do acionista e aí sim você calcula o dividend yield. Assim, claro, vai dar um pouco mais baixo, mas vai ser o valor real que você está pagando, realmente o que você está comprando. Outra coisa é que o dividend yield, por definição, ele é calculado para os últimos 12 meses. É a cotação atual e o dividend yield e os dividendos dos últimos 12 meses. Mas isso gera alguns erros de análise. Porque vamos supor que a empresa costuma sempre pagar o dividendo no dia 1º de janeiro. Então, se chegou no dia 31 de dezembro, ainda 1º de janeiro vai constar. Então, você vai pegar aquele dividendo, dividir pela cotação, vai chegar num dividend yield. Agora, vamos supor que no outro ano, a empresa ela adiantou um dia só. Ela fez no dia 31, aí você chega no dia 31 do outro ano. Vai dar dividend yield zero, porque já vai ter passado 365 dias mais um. Só que a empresa pagou, a única coisa é que alterou um dia o dia de pagamento. Então, principalmente quando você usa esses sites que fazem a conta do dividend yield, eles pegam os últimos 12 meses, somam e pronto, tá pronto o sorvetinho. Mas isso vai te gerar erros de análise, porque às vezes a empresa pagou um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, e eu já caí nisso. Então, eu percebi que há, às vezes, essa variação de datas, e isso varia o nosso dividend yield. E imagina você comprar uma ação achando que você está com um dividend yield excelente e, na verdade, o seu dividend yield não é tão bom assim. Tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu prefiro? Desde simplesmente pegar na internet, é melhor você calcular o seu próprio dividend yield. Como você vai fazer isso? Você vai pegar no último ano quanto que a empresa fez de dividendo, no outro ano. Então você vai pegar o valor anual, o valor cheio do dividendo que a empresa distribuiu. Isso vai fazer com que você não tenha essas questões de data. Pega ano cheio. Então fazendo isso já está bem mais segura a sua análise. E também, às vezes, a empresa ela distribui muito mais em um ano, muito menos em outro. Você pode fazer uma média dos anos que você achar que faz sentido. E com isso você vai ter um valor que a empresa costuma distribuir de dividendo. E aí você pega esse valor por ação, divide pela cotação da ação e você chega num dividend yield um pouco mais realista, que você pode confiar muito mais do que simplesmente um dividend yield instantâneo dos últimos 12 meses, que talvez vai te levar a alguns erros de análise. Até porque muitas empresas estão passando por dificuldades no momento, isso faz com que seu dividend yield caia. Só que você vai olhar lá, a empresa está com dividend yield de 3, a ação está cara, mas às vezes não. Às vezes a empresa está passando por uma dificuldade momentânea e ano que vem ela já vai voltar a pagar os dividendos tranquilamente. Então, às vezes, é uma excelente oportunidade você comprar essa ação, porque a cotação provavelmente caiu bastante, mas você olha lá o dividendo futuro e esse dividendo futuro vai acontecer. E aí faz sentido você comprar hoje essa ação para receber esse dividendo ao longo dos anos. E aí o seu dividend yield vai ser bastante adequado. Depois eu explico melhor essa questão que se chama Dividend on Cost, mas é assunto para outro vídeo. Há também uma questão que muitas pessoas levantam, é a empresa de crescimento ou dividendo. Mas você está sendo enganado, com certeza. No Brasil, a legislação diz que as empresas precisam distribuir pelo menos 25% do seu lucro líquido na forma de proventos. Ou seja, se uma empresa não está pagando dividendo, se ela não está pagando juros sobre capital próprio para você, tem alguma coisa errada? Ou a ação não está dando lucro, ou ela está impedida de pagar dividendos, ou ela está sim pagando, mas a ação está tão cara, mas tão cara que esse dividendo ele dá um dividend yield de 1%, 0,5%. Ridículo. Então, o mínimo por lei que uma empresa distribui é de 25%. Então, pelo menos um dividend yield de 2% ali, de 3%, precisa existir na empresa. Se não está tendo um dividend yield, é porque tem alguma coisa errada. Então não adianta nada você querer separar a empresa de crescimento e dividendo, porque no Brasil existe essa legislação. Nos Estados Unidos é diferente, por exemplo. O Warren Buffett tem uma empresa gigantesca, uma empresa
altamente lucrativa, com excelente retorno ao acionista no longo prazo e nunca pagou dividendo. Mas isso é a legislação dos Estados Unidos que permite, até porque lá o imposto no dividendo é muito grande, então Warren Buffett prefere por não distribuir por uma questão de vantagem tributária. Ele prefere remunerar o acionista crescendo o negócio e fazendo recompras de ações. Mas no Brasil, como tem essa lei, a empresa precisa pagar dividendo. Se ela não está pagando, tem algum problema. Então não se confunda, não queira se enganar. Se a empresa não está pagando dividendo, é um sinal de alerta. Também é interessante dizer que existem diversos tipos de empresas. Então, por exemplo, empresas cíclicas, elas vão pagar um dividendo de acordo com o lucro dela. Pode ser que ela esteja tendo prejuízo em um ano, não vai pagar, ou tem um ano que deu uma porrada de lucro, vai dar um dividendo enorme. Então tem que tomar cuidado com empresas cíclicas para não achar que está fazendo um excelente negócio também, quando você vê aquele dividend yield de 20%, que provavelmente não vai acontecer nos próximos anos. A gente tem sempre que ter bastante pé no chão quando faz esses cálculos de dividend yield, porque pequenas oscilações que a gente fizer no dividend yield, elas fazem com que o nosso preço teto da ação varie muito. Isso porque quando a gente calcula o preço teto de acordo com o método do Bazin, a gente multiplica os proventos da ação por 16,67, que seria 100 sobre 6, aquele retorno de 6% mínimo. Então, qualquer coisinha que você adicionar ou retirar do dividendo desse ano normal, multiplica-se por 16,67 vezes. Então isso gera alterações no preço teto. Por isso que é importante você ter uma análise bastante precisa, saber exatamente a conta que você está fazendo, para que você consiga calcular esse preço teto com segurança. E é por isso que eu fiz vários vídeos ensinando empresa por empresa como calcular um bom preço teto, como saber calcular o preço teto dessas empresas. E se você observar, o dividend yield ele se aplica muito bem a empresas perenes, que são as queridinhas dos investidores que visam os dividendos, como o setor bancário, o setor de eletricidade, saneamento. E são setores com bastante perenidade de resultados, então eles vão ter bastante lucro e lucro recorrente. Tendo lucro e lucro recorrente, você sempre vai ter dividendos pingando na sua conta, o que vai te ajudar bastante na sua jornada como investidor. Eu espero que esse vídeo sobre dividend yield tenha sido um pouco claro. Eu sei que talvez isso seja algo novo para você e você não entenda muito bem, mas se você ficou com dúvidas, pode deixar nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar. Um forte abraço, boa sorte na sua jornada de investimentos e bons aportes.